Para todo sempre seja o nome de Jesus Cristo louvado e exaltado. Aula de número 227. Palavra poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados você pode ter acesso através das nossas plataformas digitais. Siga-nos no Instagram, Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Ou ainda temos o nosso WhatsApp, que é mais 258 84 567 6067. Ou nosso e-mail, oliveirasiloafrica@gmail.com. Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, seu companheiro de estudo da Palavra de Deus, e tomando aqui uma passagem introdutória em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e também o versículo 12, a palavra do Senhor nos dá conta. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Note, amados, que o apóstolo Paulo aqui está nos convidando a participar dos sofrimentos a favor do Evangelho, porque em um mundo aculturado pela mentira, pregar a verdade, nós encontramos muitas barreiras, muitas dificuldades, a ponto de muitas pessoas no planeta estarem negando a própria existência do Criador, negando a sua graça, a sua condução, a sua proteção e o seu livramento. Mas em nome de Jesus, estamos juntos para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O tema que estamos estudando nesta série fala sobre libertação financeira 3. Dentro de uma abordagem renovada, estamos falando sobre como fazer um plano de vida. E aí nós pegamos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 14 até o 33, que diz: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força e sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por não pregar o Evangelho, ou por pregar o Evangelho, onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito.
Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta ou uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amados, ninguém me convence da corrupção. Ninguém pode me convencer da impureza, do esfriamento, do ativismo, do desvio. Sabe por quê? Porque eu já decidi apegar-me cada vez mais à palavra de Deus. E também à santificação, evidentemente. A preparar-me e estar na presença de Deus e fazer a obra de Deus. Então essa é a real convicção que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ter na sua vida. Então são valores imutáveis e inegociáveis na vida de todo cristão. E qualquer proposta que viole ou venha a querer me desviar desta obstinação que eu tenho em Deus, essa proposta já nasce falida, já nasce morta. Portanto, está totalmente descartada. Por que eu digo isso? Porque eu escolhi viver assim, e isto é um estilo de vida. De maneira que, dentro das minhas prioridades e dos meus valores, essas coisas são inegociáveis. Nada e ninguém me convence ou pode comprar o meu tempo. Por quê? Porque esse já foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo no outeiro do Calvário. Note nessa passagem que nós lemos que no versículo 25, Paulo decide por outra prioridade. Alguém pode dizer, mas você não é um apóstolo? Não vai pregar para os gentios? Não vai para Roma ou não vai para a Espanha? Esse negócio de levar ofertas para Jerusalém, isso é serviço de diáconos. Paulo então responde, na minha vida não tem nada dessas coisas. O momento é agora. Quais são as alternativas que estão diante de mim agora? Então, independentemente do que eu sou, quais são os meus motivos, quais os meus planos a curto, a médio ou longo prazo, quais são as alternativas que estão diante de mim agora? Isso é o que importa. O que é prioritário e quais são os valores agora? Quais são as oportunidades que se apresentam na minha vida agora? Então veja que há uma porta aberta para a Espanha. Há uma porta aberta também para Roma. Há uma porta aberta para levar ofertas para Jerusalém. Então Paulo decide, é nesta aqui que eu entro. É aqui que eu vou. Mas não combina com você, alguém pode dizer. Não importa.
para agora combina. Segundo as minhas prioridades, segundo os meus valores, além do mais, eu não vou ficar para sempre em Jerusalém. É uma necessidade para agora. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 1 até o 3, está escrito o seguinte: aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então veja Jesus nesse episódio, né? Veja o que Jesus priorizou aqui. Ele, por um tempo, deixou a multidão e foi em direção àqueles pescadores para lhe trazer um ensinamento, para lhe dar uma direção. Por um momento, Jesus tira os olhos da multidão, evidentemente, e volta-se para os pescadores. Então, note que na nossa vida não pode ser diferente. Nós temos que analisar cada oportunidade, temos que analisar cada prioridade e tomar decisões acertadas. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 5 a 9, está escrito: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Paulo estava planejando ir para Corinto. Veja bem o que está acontecendo. Porém, ele declara: vou ficar em Éfeso, porque abriu-se uma porta ampla e promissora. Uma decisão que ele tomou. Já em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 14, está escrito o seguinte: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, amados, veja que em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, ele não diz que foi o Senhor que abriu a porta, mas ele entrou. Agora, note que em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que acabamos de ler, Paulo afirma de forma clara que foi o Senhor quem abriu a porta e ele não entrou. Sabe por quê? Ele tinha combinado encontrar-se com Tito e este ainda não havia chegado. De acordo com os seus valores e prioridade, Tito, naquele momento, era o mais importante. E alguns dizem: mas Paulo, você vai perder essa oportunidade? E ele diz: agora sim. A minha prioridade agora é Tito. Então, amados, dentro desse plano de vida, dentro desse projeto desafiador de caminhar com Cristo, nós temos que ter muito discernimento e muita habilidade para tomar decisões acertadas, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E assim que o Senhor continue te conduzindo na graça, no poder, na proteção, em nome de Jesus. Até a próxima aula, onde estaremos dando continuidade nesse mesmo tema, nessa mesma abordagem. Que Deus abençoe e guarde a si e a sua família e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Amém e graças a Deus.